Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, que vai nos dizer assim: Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém, meus irmãos? Esta palavra se encontra em Tiago. Tiago, ele foi o irmão de Jesus Cristo e ele também foi um dos discípulos. Tiago vai nos relatar no capítulo 1 acerca das provas, das tentações. Ele vai dizer no versículo 2 deste mesmo capítulo: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não lança em rosto o que se é dado. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Observe que Tiago vai começar esse capítulo 1 falando sobre provações, sobre tribulações, sobre paciência nas tribulações. A gente pode até fazer uma comparação aqui, como é que as pessoas passam por tribulação e pode ter paciência no meio daquela tribulação. Uma pessoa atribulada é uma pessoa que fica ali agitada, angustiada, querendo resolver logo aquele problema. Se for uma enfermidade e ali algum parente está com alguma enfermidade, um filho, uma mãe, quem seja, a pessoa fica ali angustiada, não sente mais vontade de comer, não sente vontade de trabalhar, só quer ali chorar às vezes, orar, entregar na mão de Deus. Quando uma pessoa está nesse estado, a pessoa fica ali, a última coisa que vai pensar em ter é paciência. Mas Tiago vai dizer aqui, meus irmãos, tende grande gozo quando caírem em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Para que a gente possa ter paciência no meio da tribulação, quando ele diz que nós temos que ter grande gozo, grande alegria no meio das tentações, das provações, porque a gente tem que gerar esta fé. É a fé em Deus que vai produzir a paciência. Se a gente não colocar a nossa fé em Deus,
a gente vai deixar aquela situação tomar conta da nossa mente, do nosso coração, e a gente fica uma pessoa atribulada e ali sem direção. Mas Tiago está dizendo logo nos primeiros versículos acerca das provas e das tentações, e nós passamos por provas, nós passamos por tentações. A tentação, ela não é pecado. A tentação, ela só vira pecado quando a gente não vigia e cai na tentação. Porque a gente vai ter um grande exemplo, o próprio Jesus Cristo. Quando ele ali é batizado por João Batista, sai das águas, a Bíblia diz que sobre ele desce a pomba, o Espírito Santo como forma de pomba, uma voz brada do céu e diz: eis aí o meu filho que me comprazo. E a Bíblia vai dizer que o Espírito leva Jesus Cristo até o deserto para ser tentado. A Bíblia vai nos relatar que ele passou ali 40 dias e 40 noites e no último dia ele teve fome. E veio o diabo para tentar. Quem não conhece a história, quando o diabo chega e diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo veio na hora que Jesus Cristo estava ali em um momento de fraqueza, em um momento de provação. Em um momento ali que ele estava sendo ali provado, e o diabo veio para tentar. Mas Jesus Cristo nos ensina como nós temos que resistir, como nós temos que contra-atacar, não com as nossas próprias forças, não com as nossas próprias convicções, não com os nossos próprios achismos, mas Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem. Mas o diabo não se dá como satisfeito e ali leva o Senhor Jesus até o pináculo do templo e diz: olha, se jogue daqui, porque está escrito que o anjo não vai deixar que você tropece em nenhuma pedra. E Jesus vai e rebate ele com a palavra: não tentará o Senhor teu Deus. E ele vai e mostra todos os reinos e diz que se Jesus se curvasse diante dele, ele daria tudo para Jesus Cristo. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, que só adorar somente a Deus. Jesus vence aquela tentação. E Jesus ali, a Bíblia vai dizer que quando o diabo se retira dele, o tentador, o acusador, a Bíblia vai dizer: e vieram os anjos e o serviram. E Tiago está dizendo aqui: quando nós passarmos por grandes tribulações, por grandes tentações, nós temos que passar com alegria. Por quê, Tiago? Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Por que eu tenho que passar com alegria? Por que eu tenho que passar com gozo? Porque eu sei aonde, nós sabemos aonde depositamos a nossa fé. E as provações não vai deixar de vir. As tentações não vai deixar de vir. Porque esse é o papel do inimigo. Tentar ali acusar, tentar tirar aqueles escolhidos do caminho. E ele começa a colocar pratos e bandejas na nossa frente, situações para que a gente possa escandalizar o Evangelho. Mas se nós estivermos ligados na palavra, a gente vai fazer o que Tiago está mandando aqui para que nós fazemos. O que, meu irmão? Ter fé. Ter fé em Deus. É a fé que vai produzir. É a fé que vai produzir a paciência em nossas vidas. Mas ele, neste mesmo capítulo 1, ele vai dizer no 5: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente e não lança em rosto, e lhe se é dada. Olha, ele vai falar sobre sabedoria. Para que a gente possa ter sabedoria, nós temos que pedir a Deus, que Deus não lança no rosto. Mas Tiago continua falando neste versículo:
nesse capítulo, ele vai falar sobre acerca das provas e das tentações. Aqui num versículo que a gente leu, ele vai falar sobre a prática da palavra de Deus. Nós temos que passar pelas provas e pelas tentações com sabedoria, pedindo a Deus. Ele no 6 ainda vai dizer, porém, peça porém com fé, não duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Não duvidando, peça com fé. Peça ali sabedoria a Deus, peça ali a Deus aquilo que você tem pedido com fé, não duvidando, porque a dúvida, Deus não opera no meio da dúvida. E aqui no versículo 19, Tiago agora vai falar sobre a prática da palavra. Ele fala sobre acerca das provas e das tentações, agora ele vai falar sobre a prática da palavra. E vale a pena a gente refletir como estamos praticando a palavra de Deus. Saber isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, para falar e tardio para se irar. Tiago está dando algumas diretrizes aqui para que a gente possa colocar em prática na nossa vida. Ele está dizendo aqui, saber isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Como é triste uma pessoa que não consegue ouvir. A gente está conversando ali e antes da gente terminar aquela frase, a pessoa já está querendo falar, já está querendo se defender, já está querendo mostrar o que foi, antes mesmo da gente terminar. Isto daí não é ser tardio para ouvir. Ele está dizendo, seja pronto para ouvir. Seja pronto para ouvir. O que, meu irmão? A palavra. Ele vai dizer, todo homem seja pronto para ouvir. Vocês têm que estar pronto para ouvir. E tem que ser tardio para falar. Porque quando a gente não quer falar o que a gente não ouviu, certamente a gente não vai prestar atenção naquilo que não ouviu. Quando a gente está em uma sala de aula, em um lugar que tem algum debate, e ali a gente no calor da emoção levanta a mão e aí esquece até a pergunta que foi ali professada naquele momento. Porque a gente não ouve. A gente tem que parar para ouvir. Porque escutar, nós escutamos tudo ao mesmo tempo. Eu posso estar aqui nesta passagem pregando, mas eu estou ouvindo aqui muitas coisas ao mesmo tempo. É uma pessoa que passa lá fora, é um carro que passa, é uma moto, mas quando eu paro para ouvir, eu paro e presto atenção naquilo que chamou a minha atenção. Eu tenho que ouvir a voz de Deus falando comigo. Eu tenho que ouvir a voz de Jesus Cristo no meu coração. Eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo. É por isso que nós temos que ser tardio para falar. Às vezes a pessoa se levanta com 4 pedras na mão e nós queremos logo pegar 8. Mas se nós colocarmos em prática a palavra de Deus, Tiago está dizendo, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Por que tardio para falar, meu irmão? Para que a gente não fale aquilo que desagrada a Deus. Não fale palavras que não vai edificar. Não fale palavras torpes. Não fale aquilo que vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Tiago está dizendo aqui, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tem pessoas que se iram com tudo.
Tem pessoas que estão ali em uma conversa e não leva, às vezes, ali em uma brincadeira, numa esportiva, mas se inflama com tudo. Porque não para ouvir. Não é tardio para falar. E aí o que acontece? Ela se ira com tudo que fala para ela. E Tiago está nos mostrando aqui que nós temos que praticar estas verdades. Seja tardio, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Mas a palavra continua dizendo, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Olha que Tiago está dizendo aqui para mim e para você. A ira que sugere do egocentrismo não opera a justiça de Deus, mas conduz somente à malícia e à destruição. A ira que sai do seu próprio eu, do seu egocentrismo, daqui da carne, ali não está a justiça de Deus. E vai levar o que, meu irmão? Vai levar a malícia e a destruição. Então, na ira do homem não opera a justiça de Deus. É por isso que nós temos que entregar tudo na mão de Deus. Por isso que nós temos que voltar para o capítulo 5 e para o versículo 5, e o versículo 6, quando a palavra vai dizer: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberadamente e não lança no rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Por isso que nós temos que ter a justiça de Deus na nossa vida. E não se irá. Para que eu não me ire por qualquer coisa, eu tenho que colocar essas verdades na minha vida. Eu tenho que pedir sabedoria a Deus. Eu tenho que ali não duvidar e manter a minha fé, para que eu não seja semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para a outra parte. Por isso que Tiago está dizendo aqui, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que é rejeitado toda imundícia, de acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Olha como a palavra está nos mostrando, meus irmãos, como nós temos que receber esta palavra, como nós temos que receber aquilo que Deus tem para a nossa vida, com mansidão, a palavra enxertada em vós, a qual pode salvar a vossa alma. O próprio Jesus Cristo vai nos dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos que ter esta mansidão, esta humildade, deixar a palavra penetrar, porque ela vai salvar a nossa alma. Não existe uma pessoa que está ali vivendo uma vida em santidade e ser brabo com as pessoas e não ser manso. Nós temos que saber separar, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela transforma o vil pecador. E Tiago está dizendo para mim e para você: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aqui eu começo a pregação desta manhã. Quando Tiago vai dizer, no versículo 22,
e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Muitas das vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas porque às vezes nós estamos só ouvindo essas verdades todos os dias, ouvindo os louvores, ouvindo as pregações, ouvindo ali uma palavra, uma oração, mas não somos praticantes, não estamos botando em prática na área da nossa vida que precisa ser transformada. Às vezes nós esperamos outras pessoas praticar. Mas a palavra está dizendo para mim e para você, não seja e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Não seja só ouvinte, mas cumpridores da palavra. Cumpra aquilo que a palavra manda que você faça. As áreas das nossas vidas que precisa ser transformada. É para colocar em prática esta verdade. Tiago está dizendo para mim e para você, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Porque quando as pessoas não colocam em prática esta palavra, ela está se enganando com os discursos que as pessoas estão falando. Mas para que eu e você possa colocar em prática esta palavra, nós temos que colocar algumas coisas em ordem na nossa vida. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Olha como Tiago está comparando, olha como a palavra de Deus está comparando aquelas pessoas que não cumprem a palavra, que só é ouvinte. Ele vai falar, aquele que apenas escuta a palavra, se esquece rapidamente dela. Só aquele que age com base na palavra e persevera nela, será bem-aventurado. A palavra de Deus é a lei perfeita da liberdade. Ela não nos escraviza à servidão do cativeiro. Pelo contrário, nos liberta para manter seus preceitos através de uma conclusão interna. Ela não nos escraviza. A palavra de Deus, ela nos liberta. Se a gente for pegar qualquer um livro de qualquer uma pessoa aí que escreveu e a gente fica ali, ou então em um filme, em uma série, a gente fica ali querendo chegar o horário para ali estar assistindo, porque a gente quer saber o que vai acontecer e a gente se prende atrás de um livro. Muitas das vezes nem é o final daquilo que a gente queria que fosse, mas a gente fica escravizado aquilo ali que a gente quer saber o resultado. Mas a palavra de Deus não, ela nos liberta. A palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho do Homem te libertou, verdadeiramente sereis livres. Esta é a palavra que liberta. Liberta do vício, liberta das drogas, liberta da prostituição, liberta da mentira, liberta dos falsos testemunhos, liberta da imundícia que o mundo nos oferece. Tiago está dizendo aqui, esta palavra, se você perseverar nela, será bem-aventurado, será feliz. A palavra de Deus é a lei perfeita da liberdade. Ela não nos escraviza à servidão do cativeiro. Pelo contrário, nos liberta para manter seus preceitos através de uma conclusão interna.
eterna. Liberdade é você poder escolher se você quer fazer o bem ou se você quer fazer o mal. Aquelas pessoas que é escravizado pela maldade não tem a liberdade de querer fazer o bem, só quer fazer o mal. As pessoas que é escravizada pelos vícios da cachaça, pelo vício da droga, quando pega ali seu dinheiro, não tem a liberdade de escolher gastar seu dinheiro, ou juntar, ou comprar algo para dentro de casa, não. Vai direto comprar droga e comprar cachaça. Isso é uma escravidão. Mas a liberdade é a palavra de Deus que nos transformou e nós temos a escolha de fazer o bem sem olhar a quem. Porque nós temos que pedir sabedoria. Porque Deus nos dá e nos lança e não nos lança no rosto. Porque nós não podemos viver com uma onda do mar, que ela é levada pelo vento e ali vai de uma parte para a outra. Nós temos aquele que é nosso condutor, nós temos aquele que nos guia, nós temos aquele que nos consola, nós temos aquele que nos libertou, Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. A palavra continua dizendo: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Quem ouve e não pratica é igual às pessoas que vão olhar no espelho e ali passa-se um tempo e a pessoa se esquece. Muitas pessoas se esquecem como foi na juventude. Porque chega as doenças, chega ali algumas complicações na mente e tem pessoas que não se lembram mais. Fica com amnésia. Essa é as pessoas que ouvem e não pratica. Esquece do que ouviu e continua na prática pecaminosa. E continua na prática do pecado. E continua fazendo aquilo que Deus não se agrada. Mas hoje, ouvindo esta mensagem, faça uma alta reflexão e veja o que precisa ser botado em prática na sua vida, para que você não fique sendo levado igual a onda do mar, levado pelo vento. Mas a palavra continua dizendo: porque se contempla a si mesmo e foi-se logo e se esqueceu como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana ao seu coração, a religião desse é vã. Olha que a palavra está dizendo aqui. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Olha que a palavra vai falar: uma língua descontrolada e um coração enganado são companheiros de uma religião vazia. A verdadeira religião resultará em uma vida prática, como exemplificado pela verdade. Fala verdadeiro amor e verdadeiro caráter. Apesar de Tiago não dar uma lista exclusiva de todos os deveres positivos da verdadeira religião, ele as apresenta como características típicas. Olha que a palavra está dizendo que se as pessoas se dizer que é religioso e não refrear sua língua, esta religião é enganadora.
está ali falando algo, mas professando outro diferente. Temos que refrear a língua. Não porque as pessoas vão achar que a gente vai dar alguns adjetivos para a gente, se a gente não der a resposta, mas para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, nós temos que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Quero finalizar no versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esta é a verdadeira religião. Quando ele vai dizer é pura e imaculada para com Deus o Pai, é visitar aquelas pessoas que precisam de visita, é dar assistência àquelas pessoas que passam por necessidade e se afastar da corrupção do mundo. Esta é a reflexão desta manhã, meus irmãos. Que nós possamos entender que a palavra de Deus, ela não vai fazer efeito se a gente só ouvir. A palavra de Deus, ela tem que ser ouvida e tem que ser praticada. A palavra de Deus não escraviza ninguém. Ao contrário, ela liberta. Ela é libertadora. Nós temos que ter o prazer, a alegria de passar pelas tribulações, de passar pelas tentações e saber que tem um Deus que está cuidando de nós. Esta é a palavra de Deus. Ei, você que está me ouvindo, coloque em prática esta palavra na sua vida. Nas áreas que precisa ser mudada, transformada, coloque. Ouça. Foi um louvor que falou. Deus falou através do louvor, pratique. Deus falou através da oração, pratique. Deus falou através da palavra, pratique a palavra de Deus. Para que a gente não seja que nem esta onda, que o vento leva para uma parte e para a outra. Mas que a gente possa ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Que nós possamos entender que a palavra de Deus, ela é libertadora. Que o Espírito Santo de Deus possa completar no seu e no meu coração o que faltou nesta mensagem. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus.